A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, todos ouvintes deste programa ou deste canal, Mensagem de Esperança. E eu quero chegar até você levando a palavra do Senhor, que encontra-se em Colossenses, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4. Mas antes eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, isso é muito importante. E eu quero então começar a ler agora, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Meus irmãos, Paulo estava preso, ele estava em Roma, mas ele precisava da oração. A oração é coisa tão importante, meus irmãos. Na oração tem um mistério que vai além da nossa capacidade para entender. Podemos assim, a oração é a alma está respirando, está se alimentando. Nós temos uma palavra tão importante que Daniel, quando ele ainda estava na Babilônia, ele foi para lá, e os reinos foram mudando, depois de Nabucodonosor veio a Médio-Persa e por aí afora. E ele começou a querer saber quanto tempo, a respeito do período que Israel ia ficar no cativeiro. E ele começou, fez, pelo que entendemos, 3 semanas de jejum. E a resposta não veio. E depois nós encontramos o anjo, quando veio falar com Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, a tua oração foi ouvida. E foi dada a ordem. E eu vim para te trazer as notícias que tu queria. Mas eu fiquei com impedimento lá no reino da Pérsia e da Grécia, por ali. Até que chegou Miguel para me ajudar, meus irmãos. Vamos ver um problema. Se Daniel tivesse orado um pouquinho só e parado, não tinha recebido a bênção. Moisés era homem de Deus. E ele ficou para receber todas aquelas instruções, depois receber as primeiras tábuas. Ficou 40 dias e 40 noites orando com Deus, meus irmãos. Ali ele estava orando, velando com ações de graça, coisa poderosa. Nós encontramos uma palavra também a respeito de alguém que era o Filho de Deus, mas estava revestido também desse corpo, quando era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele começa o seu ministério, como é que ele começa? Ele vai no Jordão. E João batiza ele. Mas aconteceu uma coisa. Note conforme está escrito nos evangelhos. Orando ele, o céu se abriu. Foi na oração. O céu se abriu. E o Espírito Santo, numa forma corpórea, como um pombo, desceu sobre ele. Meus irmãos, Jesus precisava orar? Se ele orava, é porque precisava. Nós vemos no seu ministério que, de repente, ele subiu para o monte, ficou sozinho e começou a clamar e orar. Mesmo no final do ministério, depois daquele dia que nós chamamos a primeira Santa Ceia, ele estava no jardim do Getsemane. E ele começou a orar com grande pavor.
e o seu suor foi transformando-se em gota de sangue. Meus irmãos, ele não teve ajuda do discípulo que levou com ele. Mas acontece que o anjo o confortava. Há mistérios, meus irmãos, muito grandes na oração. Há um mistério muito grande, é poder, é unção. E Paulo, será que Paulo precisava da oração dos irmãos de Colossos? Mas ele pede, ele diz, orando também juntamente por mim, orem por mim. Por que ele queria? Para que Deus nos abra a porta da palavra. A porta da palavra. Ele queria pregar. Ele estava preso. Pelo que entendemos, é a primeira prisão dele. Ele estava preso na casa que ele alugara e era guardado pela guarda pretoriana. E certamente ele recebia visita. E certamente, de vez em quando, tinha soldado pretoriano, que era a guarda de proteção do César. E ele queria a palavra de unção, a palavra de poder, meus irmãos. E a palavra que é poderosa. E essa palavra torna-se poderosa quando ela tem unção na nossa vida, com unção. Ele diz ainda, para que eu possa falar do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar, meus irmãos. A mensagem. É por isso que nós dizemos, é uma verdade. O obreiro que está na igreja, pouco importa ele seja o pastor presidente, pastor auxiliar, ou o obreiro. Ele vai trazer uma palavra. E além dele, é claro, ter lido, ou de repente fazer alguma preparação, mas tem que estar envolvido numa unção, no poder. Isso não é humano, isso é divino. É pelo poder da palavra. E esta palavra com poder tem que vir de Deus, é do Espírito Santo. Obreiros do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, permanecemos em oração. A oração que vai resolvendo os problemas. É a oração que vai abrindo os caminhos, vai movendo a montanha, vai abrindo. É Ele que nos dá vitória. E Paulo pôde dizer, não, vocês orem à vontade. Mas nós vemos constantemente ele, ore por mim. Paulo, o missionário Paulo, o iluminado, ele precisava de oração, que outros orassem também as duas. Mas ele orava. E nós, irmão, as nossas igrejas, no Brasil, no mundo, precisamos do avivamento e reavivamento. Precisamos de homens e mulheres que continuem orando. Nós estamos em vida com uma dinâmica difícil. As trevas se multiplicando. E a luta do cada dia, muitas vezes, não dá muito tempo para estar orando, mas vamos tirar um tempinho de oração. Vamos tirar um tempinho de madrugada, vamos orar, vamos clamar, e a palavra sai com poder, sai com graça, sai com unção, e vai realizando a obra do Senhor. Que enquanto estivermos na terra, nós estamos esperando o Senhor. Enquanto Ele não vem, muitas pessoas podem ser salvas, e temos que orar por isso. E é essa a nossa finalidade aí na terra, orar para salvação de alma, para o crescimento do reino do Senhor, para a glória da igreja. A igreja tendo glória, o Senhor é glorificado. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, abençoa todo o teu povo, as tuas igrejas. Nos leva pelo poder do teu Espírito para orar mais, para clamar mais, para interceder, velando com ação de graça. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.